Louvado e engrandecido seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ayrton Costa, da Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, e desejo trazer uma palavra de esclarecimento para o povo de Deus. Devo dizer o seguinte, que vocês tenham muito cuidado com os que visitam suas casas a pretexto de falar em nome de Jeová, mas que na verdade são contra a cruz de Cristo. As seitas negam a divindade de Jesus, isto é, dizem que Jesus não é Deus, que Ele não é nosso Senhor e Salvador. Esses são os anticristos. As igrejas cristãs atestam que o Filho, Jesus, é o Deus encarnado, aquele que se fez homem e habitou entre nós. Então eu vou dizer aqui, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Jesus é Deus. Vou trazer a prova cabal, segundo a palavra de Deus, de que o Filho e o Pai são um. Antes, porém, eu quero advertir o seguinte: a Bíblia diz, na segunda carta de João, no item 10, o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então a Bíblia recomenda, se uma pessoa vem visitar você para falar da Bíblia Sagrada, para falar de Jeová, para apresentar a palavra de Deus, mas vem dizendo que Cristo não é Senhor, que Cristo não é o Deus encarnado, então vocês não devem receber em sua casa, porque é um fogo estranho à sua fé, vai minar a sua fé. Então vocês tenham cuidado, porque a própria Bíblia está esclarecendo que não devemos ter comunhão com essas pessoas. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus. Primeiro, Jesus, o Filho, é Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versos 1, 2 e 14. Segundo, o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. Está no Evangelho segundo São João 10, versos 30 e 38. Terceiro, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Está também na Bíblia Sagrada, João 14, verso 9, e 2 Coríntios 4, verso 4. Então, tudo que nós estamos dizendo, estamos mostrando onde está na Bíblia Sagrada. Naquela oportunidade, chegou Filipe e disse: ó mestre, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. E Jesus disse: ó Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você ainda me diz: mostra-me o Pai. Ora, quem me vê a mim, vê o Pai. Então Jesus estava dando ali uma demonstração que ele era o próprio Pai. Quarto ponto, Jesus disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. Está em João 8,58. E também disse: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8,24. Então Jesus usou o mesmo nome usado por Jeová. Está em Êxodo 3, verso 14, quando ele disse para Moisés que o nome dele era Eu Sou. Então nós vemos aí uma prova da divindade de Jesus, dita por ele mesmo. Jesus usou o mesmo nome usado por Jeová. Essa expressão eu sou transmite ideia de eternidade, porque Jesus é eterno, ele não foi criado. Os inimigos de Cristo morrerão em seus pecados. Jesus disse: se não credes que eu sou eterno, morrereis em vossos pecados. Então não terá salvação aquele que não aceita e que não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ver outro ponto. Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos.
Senhor dos vivos e dos mortos. Romanos 14, verso 9. Jesus é o Criador de todas as coisas. Então ele é Criador. Já vimos que ele é eterno. Agora estamos vendo que ele é Criador. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. E João capítulo 1, verso 3 também diz: Jesus é o nosso grande Deus e Salvador, diz a Bíblia. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou apenas lendo o que está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é o nosso grande Deus, ou seja, é o nosso grande Jeová e Salvador. Onde está, pastor? Está em Tito, capítulo 2, verso 13. E também em 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 11. Vamos ver outro ponto, o 8º ponto. Jesus deve ser adorado como Deus. Hebreus, capítulo 1, versos de 6 a 8. Ele deve ser adorado como Deus. Ora, o próprio Jesus disse que somente a Deus nós devemos adorar. Está em Mateus 4,10. Quando ele estava no deserto falando com Satanás, que o tentou, ele disse: somente a Deus adorarás e a ele servirás. Mas acontece que Jesus recebeu a adoração. Ele recebeu e aceitou a adoração, porque ele se igualava ao Pai. Há várias passagens na Bíblia em que Jesus foi adorado. Várias. Mateus 2, versos 2 e 11. Mateus 8, verso 2. 14, verso 33. E etc. 10º ponto. A Bíblia diz que a igreja é de Deus. Atos 20, 28. Igualando-se a Jeová, Jesus diz: minha igreja. Mateus 16, 18. Então Jesus fala da igreja como se fosse dele. A minha igreja. Ora, mas a Bíblia diz que a igreja de Deus é de um só, porque Jesus é Jeová. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus é Deus Cristo e que nele habita toda a divindade. Está em Colossenses capítulo 2, versos 2, 3 e 8. Claramente, a palavra de Deus, a palavra de Jeová, está dizendo que Cristo é Deus, chamando até de Jeová Cristo, e que toda a deidade, toda a divindade, que só se encontra na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, toda ela está em Cristo Jesus, habita em Cristo Jeová. 12º ponto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está em João 14, verso 6. Ora, o artigo definido "o" identifica, individualiza e indica Jesus como a única verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro caminho, somente existe o caminho verdadeiro, a verdade verdadeira e a vida eterna só existem em Cristo Jeová. Aí está mais uma prova cabal da divindade de Jesus Cristo. 13º ponto. A Bíblia diz que Jeová é autor da vida, em 1 Samuel capítulo 2, verso 6. Ora, o mesmo título é dado a Jesus, está em Atos 3, verso 15, onde se lê que ele é o autor da vida. Vamos ao 14º ponto. A Bíblia diz que somente Deus pode perdoar pecados. Está em Isaías, capítulo 1, verso 18, 43, verso 25, Provérbios 28, 13, etc. Todos nós sabemos que somente Jeová pode perdoar nossos pecados. Ele é o perdoador porque ele ausculta os corações, ele conhece todas as coisas.